Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Thunderball 007 contra a Chantagem Atômica, filme de 1965 com direção do Terence Young e adaptação do livro originalmente publicado pelo Ian Fleming em 1961, que foi alvo para uma das maiores controvérsias de toda a franquia James Bond por conta do problemático licenciamento e distribuição dessa obra original. E eu vou contar toda essa história com detalhes aqui no canal em breve na crítica de Never Say Never Again, Nunca Mais Outra Vez, que é uma produção não oficial da Eon, lançada pela Warner em 1983. Thunderball, para mim, como fã da franquia James Bond, sempre foi motivo de muita reflexão, porque eu considero ele deslocado em vários momentos e isso afeta muito a experiência final para mim. E aí eu volto em um ponto que eu discuti brevemente na crítica de Goldfinger. Os 3 primeiros filmes da franquia James Bond são espetaculares. Você nota uma evolução em todos os sentidos. O Sean Connery mais confortável com o personagem e um refinamento, um aprimoramento técnico, mais investimento para a direção de arte, questão de efeitos sonoros, questão de efeitos visuais também. Só que com o enorme sucesso de bilheteria no Reino Unido e nos Estados Unidos, especialmente, veio uma pressão muito forte para que eles entregassem cada vez mais filmes do 007 em um tempo cada vez menor. E eu realmente acredito que isso acabou prejudicando muito a produção de Thunderball. Tanto é que a Eon, logo após Goldfinger, tentou trazer o Guy Hamilton de novo para dirigir esse filme, uma história clássica, a do Ian Fleming, super popular também, só que o Hamilton diz o seguinte: não, eu preciso de um tempo, eu preciso refletir sobre a obra, sobre a adaptação, eu não posso fazer tudo na correria. E aí a produtora tinha 2 opções. Primeiro, dar uma pausa, fazer uma reflexão sobre o personagem, sobre a história, ou segundo, tentar engatar o mais rápido possível e achar um novo diretor. Por isso que trouxeram de volta o Terence Young, e eu acredito que essa pressa para entregar um filme comprometeu muito o resultado final aqui. Mas curiosamente, apesar de todos esses problemas que nós vamos discutir a seguir, a história original de Thunderball me agrada muito. Temos o Emílio Largo, interpretado pelo Adolfo Celli, o número 2 Spectre, que desenvolve um meticuloso plano para roubar 2 bombas nucleares durante uma missão oficial da OTAN, e logo ele anuncia também que atacará uma grande cidade dos Estados Unidos ou do Reino Unido se a quantia de 100 milhões de dólares não fosse paga. E o James Bond, interpretado mais uma vez pelo Sean Connery, é um dos agentes chamados para tentar solucionar o caso no menor tempo possível, recebendo uma missão das Bahamas. O acaso é fundamental para o desenvolvimento da narrativa de Thunderball. São muitos encontros e a tentativa de resumir várias passagens do livro de forma agradável para os cinemas acabou chegando no ponto que o próprio longa teve que parar e teve que fazer essa reflexão e tentar trazer isso como uma piada, basicamente dizendo: ok, nós sabemos que temos muitas coincidências aqui. Well, this is as far as I go. Yes, me too. This is my hotel. What a coincidence. Yeah, so convenient. De qualquer forma, antes de entrar nos meus problemas com Thunderball, que eu já sei de antemão que é um filme muito bem quisto pela grande maioria dos fãs também, eu quero destacar o seguinte: trabalho espetacular de direção de arte do Ken Adam. Todos os cenários você nota a classe, você nota a qualidade da composição. Quanto mais recurso Ken Adam tinha em mãos, mais ele aperfeiçoava suas próprias construções. E o outro ponto de destaque, claro, seriam os efeitos especiais de Thunderball, que inclusive venceram um Oscar daquele ano nessa categoria. Levando em conta todo o contexto, é compreensível porque venceu o prêmio. Na realidade, boa parte do sucesso do filme gira em torno das tomadas submersas. Se você curte esse tipo de ação, sem dúvida alguma terá aqui uma grande opção de entretenimento. Nesse sentido, eu reconheço que tecnicamente existe uma boa execução. Nenhum filme até então teve tanto investimento para levar uma ação daquela forma. Para evitar o anacronismo, na análise fílmica a gente usa a expressão não envelheceu tão bem assim, e que pode ser aplicada aqui no caso dessas cenas de Thunderball. Na época, claro, um grande avanço, foram celebradas, nos olhos de hoje, extremamente longas e o espectador definitivamente não sabe o que está ocorrendo em boa parte dessas tomadas. No clímax final, por exemplo, ok, eles estão se matando no fundo do mar, e em suma fica por isso mesmo, até a participação do James Bond ela é limitada. E quando você analisa toda a construção de Thunderball no fundo do mar, não existe um equilíbrio. Durante muito tempo o filme posiciona os tubarões como grande ameaça, aí você pensa, ok, eles vão ter uma participação decisiva no clímax final. Só que isso não acontece, você fica esperando, e eles nunca entram na história de fato. Eu falei algumas vezes aqui no canal, não custa repetir que junto do Pierce Brosnan, o Sean Connery é o meu James Bond favorito. Só que eu não gosto nada do desenvolvimento do seu personagem em Thunderball. Basicamente, o filme coloca o James Bond como um playboy viciado em sexo. Você até pode dar o desconto que ele não estava tão focado assim, porque justamente no período de filmagens de Thunderball ele passou por uma grande crise pessoal, questão que envolvia sua esposa, ele pulou praticamente todo o circuito de promoção do filme
no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas ainda assim eu considero que esse é o Bond menos inspirado do ator. Passando para o arco de antagonistas, o Emílio Largo é ótimo, eu gosto muito do plano e na tensão da Guerra Fria a história passa muita credibilidade também. De todas as mulheres da história, dou 2 destaques. Primeiro para Fiona Volpe, interpretada pela Luciana Paluzzi, só que o que me incomoda muito na sua participação é justamente a sua saída de cena. Os produtores tomaram a pior decisão possível e sequer explicam isso ao espectador de forma coerente. Já a Domino, interpretada pela Claudine Auger, fica entre a inocência e a inteligência que era extremamente explorada nos filmes desse tipo na década de 60. Um outro elemento que me incomoda muito, mas muito em Thunderball é a péssima montagem desse filme. O responsável da área, o Peter Hunt, ele informou para a United Artists que ele não conseguiria entregar o filme a tempo. Originalmente o lançamento foi planejado para setembro de 1965, porque a janela de pós-produção era mínima. Ele não conseguiria montar o seu filme com tanto material, com tantas tomadas e também levando em conta toda a estrutura da obra original do Ian Fleming. Então, nos registros de produção de Thunderball existe um plano para adiar o lançamento do filme para março de 66. Só que aí vem a tradicional pressão da distribuidora, no caso a United Artists, que pediu o filme para 65 porque contava com os resultados de bilheteria. Então, às pressas, o Hunt ele teve que montar um filme que deixa enormes buracos na narrativa apenas para garantir o lançamento na última semana de dezembro de 1965. Você tem o problema das cenas no fundo do mar, que poderiam ser mais enxutas, só que nesse filme você conta também com um exagerado número de cortes que também atrapalha bastante. Apesar de fazer esse destaque para a parte técnica de Thunderball, direção de arte, os efeitos especiais e também o trabalho de som, que ele é muito bom, esse filme nunca me conquistou por conta dos problemas da história e também por conta do James Bond que o Sean Connery entrega nesse filme. E na minha análise eu considero que Thunderball ele é o ponto de partida para o efeito montanha-russa de toda a franquia 007. Aí você tem os pontos altos e os pontos baixos. Perto dos 3 filmes anteriores eu considero Thunderball um ponto baixo, eu fecho com a nota 6. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!